Hoje eu quero começar com uma pergunta. Uma pergunta que eu também precisei responder em algum momento da minha vida. Em que momento você deixou de acreditar em si mesmo? E eu não estou perguntando quando você desistiu de um sonho. Estou perguntando quando você começou a desconfiar da pessoa que você era. Porque existe uma diferença enorme entre abandonar um projeto e abandonar a si mesmo. Eu tenho a impressão de que ninguém nasce pequeno. Uma criança, ela não pede licença para imaginar, ela não tem vergonha de perguntar, ela canta desafinado, constrói castelos de areia na beira da praia e não se importa se a água vai desmanchar ou não, ela começa de novo. Ela acredita que consegue e simplesmente vai vivendo. Mas em algum momento o mundo começa a conversar com essa criança. E muitas vezes essa conversa não acontece com palavras duras, ela acontece em pequenos gestos. Quando alguém ri de uma ideia ou quando alguém diz: isso não é para você, você sonha demais, seja mais realista, você já passou da idade, você nunca vai conseguir. E sem perceber, aquela criança curiosa começa a ficar em silêncio. Não porque perdeu a inteligência ou perdeu a curiosidade, mas porque começou a perder a confiança. Eu acredito que um dos maiores dramas da nossa vida adulta seja esse. Nós aprendemos muitas coisas, aprendemos a trabalhar, a pagar as contas, a termos responsabilidades, a assumir os problemas e a resolvê-los também. Mas às vezes tudo isso acontece enquanto a gente segue desaprendendo a acreditar em nós mesmos. E ninguém percebe quando isso acontece, porque a gente continua funcionando. A gente continua acordando cedo, cumprindo horários, respondendo a mensagens, sorrindo quando precisa. Mas existe uma parte de você, de nós, que parou de criar, que parou de experimentar, que parou de tentar. Não porque perdemos a capacidade, mas porque passamos a ter medo de errar. E eu conheço esse lugar. Talvez você também conheça. Aquele lugar onde a gente começa a pensar demais antes de dar um passo, onde toda ideia parece insuficiente, onde o projeto parece grande demais ou muito pequeno, onde toda tentativa já nasce acompanhada por uma vozinha dizendo: e se não der certo? Durante muito tempo eu achei que essa era a voz da prudência. Hoje eu sei que muitas vezes é apenas o medo usando uma máscara elegante. O medo, ele não impede apenas o fracasso. Ele também impede o nascimento. Quantas versões de nós nunca chegaram a existir? Por que a gente desiste antes mesmo de começar? Quantos livros nunca foram escritos, empresas nunca nasceram, quantos pedidos de perdão
nunca foram feitos. Quantos amores nunca começaram? Quantas mudanças deixaram de acontecer? E tudo isso não porque faltasse talento, criatividade, amor, mas porque sobrou medo. E mais uma vez eu faço uma confissão. Esse projeto, o Projeto Lume, também nasceu enfrentando esse medo. Ele nasceu da vontade de fazer diferente, de falar sobre tarô sem reduzi-lo a previsões, de olhar para os arcanos como espelhos da experiência humana. E para dar espaço, eu também precisei reencontrar uma parte de mim que quase tinha se escondido. A parte que ainda acredita que vale a pena criar algo verdadeiro, mesmo meio desajeitada, sem saber para que lado olhar direito na câmera, mas porque toda criação exige coragem. Coragem para ser vista, para ser criticada, para não agradar todo mundo e principalmente coragem para continuar mesmo quando ainda não existem os likes, os aplausos, os compartilhamentos, as curtidas. Existe uma ideia que eu gosto muito na psicologia. Muitas vezes o nosso maior bloqueio não nasce da falta da capacidade, nasce das histórias que contamos para nós mesmos. Eu não sou bom o suficiente, já tem gente melhor, estou velha demais, não é o momento, depois eu começo. Percebe? Nós vamos construindo uma prisão, uma torre. E com o tempo, esquecemos que fomos nós mesmos quem levantamos esses muros. E é aqui que o tarô encontra a vida. Porque existe um personagem que entra em cena carregando um bastão. Ele não aparece preocupado em impressionar ninguém. Ele olha para frente. Existe brilho nos olhos, existe a curiosidade, existe fogo. E esse personagem é o pajem de paus, ou a princesa de paus. Como eu falei, tô aqui pelejando, né? O que mais me encanta nesse arcano é que ele ainda não sabe tudo. E isso não o impede de começar. Que diferença pra gente, né? Porque a gente quer saber tudo antes do primeiro passo. A gente quer ter certeza, garantia, controle. E o pajem lembra que a vida nunca oferece garantias. Ela sempre oferece possibilidades. Eu gosto de imaginar que esse bastão na mão que ele segura, né, é apenas... Aliás, não é apenas um pedaço de madeira. É uma ideia, um sonho, é uma vocação. É aquela chama que insiste... Vou ver se eu mantenho aqui ou se não precisa. Mas é aquela chama que insiste em permanecer acesa mesmo depois de tantas decepções. E talvez a grande pergunta dessa carta seja: você ainda protege a sua chama? Ou passou a protegê-la tanto que nunca mais deixou que ela iluminasse o mundo? Essa carta também me toca profundamente quando falamos em espiritualidade. Porque eu acredito que cada pessoa nasce com um fogo próprio, um chamado, uma forma única de existir.
mas o fogo precisa de oxigênio. E sabe o que tira o oxigênio da alma? Excesso de comparação, necessidade de aprovação, o medo constante de decepcionar. Quando vivemos tentando caber na expectativa de todo mundo, a nossa própria chama começa a perder força. E não porque ela começa a morrer ou porque ela morreu, mas porque, mais uma vez, nós deixamos de alimentá-la. Hoje, olhando para trás, eu entendo que amadurecer não é abandonar a coragem da juventude. É aprender a protegê-la e continuar curiosa. É continuar aprendendo, começando, mesmo depois dos tombos, das críticas, mesmo depois das decepções. Porque existe uma diferença enorme entre envelhecer e deixar de sonhar. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo justamente no momento em que sua vida parece pequena. Talvez haja também aí algum projeto parado ou um curso que você queira fazer, uma conversa que precisa acontecer, mas ainda não aconteceu, uma mudança que você adia há anos, talvez. Talvez, inclusive, haja uma versão sua esperando apenas um passo, não 10, apenas um. Porque a coragem quase nunca aparece antes do movimento. E na maioria das vezes, ela nasce durante o caminho. Eu quero terminar voltando à pergunta que eu abri essa conversa. Em que momento você parou de acreditar em si mesmo? Mas eu quero acrescentar outra a essa. E quem disse que ainda não é possível recomeçar? Porque talvez o Pajem de Paus não tenha vindo falar sobre juventude. Talvez ele tenha vindo lembrar que existe dentro de nós uma parte que nunca envelhece. A parte que continua capaz de aprender, de criar, de sonhar, de começar outra vez. Quando o tarô encontra a vida, ele nos lembra que crescer não deveria significar apagar a nossa chama. Deveria significar aprender a carregá-la com mais consistência. E talvez a maior coragem da vida não seja nunca sentir medo, seja continuar caminhando, mesmo quando o medo insiste em vir junto. Usar o medo como uma catapulta para nos jogar adiante, não como âncora, para ficar ali parado no mesmo lugar, criando linha. Agora me responde uma pergunta. Se o medo não pudesse decidir por você, qual seria o primeiro passo que você daria ainda hoje? Eu sou Patrícia de Carlo, este é o Projeto Lumen, porque quando o tarô encontra a vida, os símbolos deixam de prever o futuro e passam a despertar aquilo que sempre existiu dentro de nós, esperando apenas uma única oportunidade para florescer. Se você gostou, se fez sentido para você, curta, comenta, compartilha, me ajude a seguir, seja luz comigo. E até o próximo capítulo da nossa vida.